Pessoal, eu vou fazer a revisãozinha da prova, tá? Para a gente daí dar início ao conteúdo. Deixa eu abrir aqui a prova. Então vamos lá, gente. A questão 1 da prova, ela perguntava, dizia lá, né, que a ergonomia, ela pode ter diferentes tipos de abordagem, sendo elas a ergonomia de concepção, de correção, de conscientização e de participação. Sobre, né, essas abordagens, responda. Então, na letra A, qual delas é a melhor oportunidade para a realização desta atividade? Né? Então, para a realização da ergonomia. Então, a melhor oportunidade é na ergonomia de concepção, que é a abordagem onde a gente ainda não tem um espaço real, né? Onde a gente está fazendo o projeto ainda. Então, quando a gente está fazendo o projeto, a gente pode experimentar inúmeras possibilidades e dessas possibilidades nós vamos sempre escolher, né, a melhor solução. Então, por isso que seria essa, né, a melhor oportunidade para realizar a atividade de ergonomia. A letra B. De que maneira a ergonomia de participação pode influenciar nas outras abordagens? Então, vamos primeiro relembrar o que é a ergonomia de participação. Essa abordagem é quando a gente pede a opinião, assim, né, das pessoas que vão utilizar aquele espaço. Então, o próprio funcionário, né, aquela pessoa que vai usar o espaço, ela participa das decisões. Então, em todas essas outras abordagens, a gente também pode trabalhar junto com a ergonomia de participação. Então, se eu vou fazer, né, um projeto, eu posso ver, né, a opinião de quem vai utilizar aquele espaço, né? E não só nos ambientes de trabalho, mas em qualquer projeto a gente pode fazer isso, né? Se eu vou fazer o projeto de uma casa para uma família, né, eu aplico isso, então eu converso com a família, eu vejo, né, quais atividades eles fazem, o que eles têm de dificuldade para as atividades que eles têm na casa, né, que eles já moram, altura de bancada, né? Então a gente sempre traz, né, essa opinião do nosso usuário para as outras situações, né? Então, dessa forma, né, com a participação do nosso usuário, a gente pode trazer essa influência em todos os outros aspectos. Então, quando eu estou fazendo um projeto, ou quando eu estou corrigindo um espaço já existente, que é o caso da ergonomia de correção, também posso, né, pedir a opinião do meu usuário e até mesmo, né, nesse período ali de conscientização, que daí geralmente acontece mais realmente nas empresas, né, que o ergonomista ele vai conscientizar os usuários de como deve ser feita a utilização desses mobiliários, desses espaços, ele também pode levar em conta a opinião desses usuários. Então, dá para a gente aplicar isso em todos os outros aspectos. Aí a questão 2. No dimensionamento da altura e da profundidade do assento das cadeiras, existem dois principais problemas de ergonomia que devem ser levados em consideração. Quais são eles? Se te explique as consequências de cada um deles. Então, quando a gente vai dimensionar o assento, né, nós vimos que nós temos duas situações para o dimensionamento, né, da altura e da profundidade. Então, quando o meu assento ele fica muito alto, né, a gente tem o problema que as pessoas não conseguem alcançar o pé no chão. Não alcançando o pé no chão, elas têm uma pressão na parte inferior da coxa, que pode gerar
né, um grande desconforto. Caso o assento seja muito baixo, o desconforto que pode acontecer é que a pessoa mais alta, ela vai ficar com os pés para frente, né, ela não vai conseguir ficar com o pé, assim, com a perna 90 graus, então ela acaba ficando com os pés para frente, o que é menos desconfortável do que, um assento muito alto. E na questão da profundidade, se o assento for muito profundo, a gente tem o incômodo, né, do assento ficar pegando atrás do joelho, e isso também pode causar uma pressão e o formigamento das pernas, e até mesmo a pessoa, ela pode acabar, indo para frente na cadeira, e daí ela perde o apoio das costas para ela conseguir alcançar, né, o pé no chão. E aí isso também é um problema. E se o assento for pouco profundo, daí a gente tem a problemática do desequilíbrio, né, da pessoa não se sentir segura na cadeira, beleza? Então nós temos, né, os 4 problemas e as consequências de cada um deles. Até, gente, quem colocou 3 problemas, tipo, só não colocou o da altura do assento muito baixo, eu também considerei correto, tá? Porque esse é o dos menores problemas. Depois, na questão 3. Ao longo dos anos, o objeto da ergonomia foi se modificando, tendo como necessidade principal a interação maior com as pessoas. Dadas as figuras abaixo, descreva como aconteceu o desenvolvimento do posto de trabalho em cada uma das situações. Então, na primeira situação, a gente tem o desenvolvimento de um posto de trabalho totalmente mecânico, né? Onde tem o assento, tem o lugar ali do motor, e isso, né, sem pensar no ser humano. Então, o resultado do projeto mecânico é um posto de trabalho desconfortável, né? Que não pensa no ser humano, que a pessoa ela não vai conseguir ali se manter por muito tempo nesse posto de trabalho, ela não vai ser produtiva, né? Então, seria, né, essa situação aqui do desenvolvimento mecânico. Agora, quando a gente tem um desenvolvimento ergonômico do posto de trabalho, aí pensa-se em todos os detalhes, né? Todas as questões de conforto para o ser humano, e isso resulta em um posto de trabalho mais eficiente, mais confortável, e que daí a pessoa ela consegue ficar por mais tempo, né? Utilizando e mais confortável também. Depois na questão 4, a gente tinha essa tabela, e aí vocês tinham que indicar qual era a dimensão do corpo humano, qual o percentil e qual a dimensão que deveriam ser consideradas para dimensionar cada aspecto da cadeira. Então aqui tinha as dimensões do corpo, aqui tinha lá homem, mulher e o percentil 5,95. Aí o primeiro aspecto da cadeira que a gente tem aqui é a altura do assento. Então, a altura do assento, qual a parte do corpo, né, que a gente utiliza? A gente vai utilizar lá a altura do sulco poplíteo, tá? Então, a dimensão do corpo. Percentil, né? Para a altura do assento, a gente sempre usa percentil 5. No caso, o da mulher aqui é o menor, então a medida que a gente escolheria é o 35,6. Tá? Então, a altura do suco poplite, percentil 5, 35,6. Depois, para projetar a profundidade do assento. A dimensão do corpo que a gente usa nesse caso é comprimento, nádega, sucupoplíteo, que é o comprimento lá de trás, né, das nossas costas até atrás do nosso joelho. Também usamos percentil 5, e no caso da mulher também é o menor. Então, seria comprimento nádega, sucupoplíteo, percentil 5, 43,2 centímetros. Depois, a largura do assento. Largura do assento, a gente vai usar aqui, ó, largura do quadril. A largura do quadril, como é espaço livre, a gente pega percentil 95. E a medida maior também é a da mulher, 43,4, tá?
Gente, um ponto que eu vi na hora que eu estava corrigindo os trabalhos das cadeiras, né, que é importante vocês se atentarem, é que quando vocês tiverem, braços nas cadeiras, né, vocês têm que se atentar não só à largura do quadril, mas à largura de cotovelo a cotovelo. Porque olha só, a largura do quadril é 43,4. A largura de cotovelo a cotovelo maior é 50,5. Então, a gente tem que olhar aqui, porque talvez o tenha que ser maior, né? Não o assento em si, mas o apoio de braço. Aí pode ser que o assento acompanhe o apoio de braço ou não, tá? Mas tem que lembrar dessa medida aqui também. Só para quem tivesse apoio de braço, tá? E a última largura entre os braços de apoio, que é essa medida que eu falei agora, que é a largura de cotovelo a cotovelo. Então, percentil 95, porque eu também preciso do espaço livre, né? E aí o maior vai ser aqui do homem, 50,5, tá? Depois, na questão 5, a ergonomia, fisiologia, biomecânica, antropometria são ciências que auxiliam o desenvolvimento de projetos compatíveis com a necessidade dos seres humanos. Diante do conhecimento sobre estas ciências, assinale com verdadeiro ou falso e justifique as falsas. Então, a primeira dizia que a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamentos e ambiente, e particularmente a aplicação de conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia, visando com que o homem se adapte adequadamente ao seu ambiente de trabalho. Então, aqui, essa daqui era a falsa, né? Porque a gente precisa que o ambiente esteja adaptado para o homem, tá? Sempre o contrário, e não que o homem tenha que se adaptar ao seu ambiente de trabalho. Aí a segunda, antropometria é a aplicação de métodos científicos de medidas físicas nos seres humanos, buscando determinar as diferenças entre indivíduos e grupos sociais, com a finalidade de se obterem informações utilizadas nos projetos de arquitetura para melhor adequar o produto aos usuários. Então, essa daqui estava correta. E a última, o corpo humano sempre foi considerado uma unidade de medida e referência de escala e proporção da edificação. Conhecer suas medidas, suas dimensões estáticas é suficiente ao projeto arquitetônico, pois assim conseguimos obter a melhor relação entre o edifício e aquele que fará uso do espaço edificado. Essa daqui era falsa, né? Porque além das dimensões estáticas, nós também temos que analisar as dimensões dinâmicas. Nesse bimestre a gente vai ver bastante sobre isso. Então, não adianta só eu saber a medida do corpo, eu preciso saber os movimentos que a pessoa vai fazer para realizar determinada atividade. Aí a questão 6, analise as afirmativas abaixo sobre os domínios de especialização da ergonomia e assinale a alternativa correta. Então, a primeira, na ergonomia organizacional, podemos situar o estudo da postura do trabalho, do manuseio de materiais, aplicando conhecimentos de antropometria, fisiologia e biomecânica. Essa daqui estava errada, né? Essa parte aqui da ergonomia chama-se ergonomia física, né? Onde a gente estuda as posturas, os mobiliários, né? Toda essa parte das medidas do corpo, dos movimentos do corpo. A segunda, na ergonomia cognitiva, temos como exemplo o estudo da interação entre o homem e a máquina, através de suas interfaces como monitores e comandos. Essa daqui estava correta, né? Essa abordagem aqui, esse domínio, ele vai ter essa relação, né, do homem com o computador, do homem com a máquina. Então, o homem tem que dar o comando e a máquina tem que passar o feedback do que está acontecendo. E a última, na ergonomia organizacional, estuda-se organização temporal do trabalho, gestão de qualidade, trabalhos em grupo. Essa daqui sim estava correta para ergonomia organizacional, né? Aqui que vai entrar realmente como o trabalho vai ser organizado. Então, a 2 e a 3 estão corretas, letra C.
E na questão 7, dados os desenhos abaixo, explique a aplicação e o padrão dimensional percentis em cada caso. A altura do joelho sentado. Essa medida aqui a gente utiliza para dimensionar bancadas, mesas, né, em que a pessoa ela não precise entrar com, né, toda a perna embaixo dessa superfície. E como é espaço livre, a gente sempre vai usar percentil 95. E esse outro aqui, alcance frontal de apreensão. A gente utiliza essa medida para projetar prateleiras, né, móveis que estejam em cima de uma escrivaninha, de uma mesa, de uma bancada, né, para ver o alcance que a pessoa vai ter. Como é alcance, daí a gente usa percentil 5. E a última questão, com base nos dados dos projetos abaixo, na tabela 1, cuja referência é do paneiro, indique se as dimensões estão de acordo com os padrões da ergonomia e da antropometria. Caso esteja incorreta, indique a medida corporal, o respectivo percentil, homem ou mulher e a dimensão correta. Lembre-se, o projeto deve contemplar homens e mulheres. Então, vamos lá. Primeira recomendação: a altura necessária entre a cama de baixo e a cama de cima de um beliche. Então, aqui a gente precisa usar a altura sentada ereta. Como é espaço livre, a gente tem que usar o percentil 95, né? Então, o percentil 95 aqui, ó, o maior é o do homem, 96,5. Então, essa daqui, ela estava incorreta, tá? Então, a medida corporal, altura sentado ereto, percentil 95, homem, a dimensão 96,5. A segunda, espaços necessários para as cadeiras ao redor de uma mesa, 10,9. Essa aqui, né, já óbvio que estava errado, né? Então, aqui a gente usa a largura de cotovelo a cotovelo. Ó, o número 6 está aparecendo aqui. O percentil, como é espaço livre, é o percentil 95. E o maior vai ser o do homem, 50,5 centímetros. Depois, a situação 3, a distância entre cadeiras fixas em auditórios, teatros ou locais de culto. Gente, aqui até algumas pessoas perguntaram, né? Me mandaram um e-mail perguntando se era lateral ou frontal, né? Não faz muito sentido lateral, né? Porque se são cadeiras fixas, né? A cadeira ela já está projetada para caber a pessoa na cadeira. Então, frontal, né? Então, frontal aqui no caso, aqui está 68,4, né? Vamos ver aqui. Então, para a gente, né? Vamos supor que a gente fosse colocar lá bancos na igreja, né? Então, a gente precisa analisar o comprimento, nádega, ponta dos pés, né? Então, essa medida, como é espaço livre também, a gente tem que pegar o percentil 95 e o maior é o do homem aqui, ó, 94 centímetros, tá? Aí, a 4, altura de armário suspenso de cozinha para guardar utensílios de uso frequente, 213,4. Vamos ver lá. Então, aqui a gente precisa analisar o alcance vertical de apreensão em pé. Gente, aqui algumas pessoas confundiram, não sei se foi dessa sala ou da noite, acho que tinha essa mesma recomendação, mas tem que olhar certinho o desenho. Então, o armário de cozinha suspenso, né? Ele não vai ficar aqui na nossa frente, né? Que seria o alcance frontal, ele vai ficar acima, né? Então, acima é alcance vertical de apreensão em pé. Como é alcance, é percentil 5. Então, percentil 5, o menor é o da mulher, 185,2. Então, tá incorreta também essa daqui. E a última, o espaço de circulação entre as mesas de uma sala de aula com tranquilidade. Então, o espaço de circulação, a gente usa o quê? A largura corporal máxima. Então, como é espaço livre, né? A gente pega a maior medida do homem, percentil 95,
57,8. Então, essa daqui era a única que estava correta, tá? Essa última. Ficaram dúvidas? Ah, gente, uma outra coisa que eu já olhei lá, que tem vários e-mails que depois, né, que eu vou responder, é sobre o sistema das notas. Gente, isso é uma coisa que eu não tenho controle, eu simplesmente digito as notas lá. E o sistema, eu digito a nota, o sistema soma e faz as médias. Não sei se arrumou. Arrumou? Acho que a Duda tinha falado alguma coisa que o dela tinha arrumado, né? O que eu tinha falado, acho que antes de ontem para você, arrumou, professora, que tava a média somada, mas ela só estava no lugar errado, né? Aham. Mas ontem também, quando você soltou a nota De desse ergonomia? desconforto, só apareceu a minha nota de AEP e a minha nota da prova. Não aparece nenhuma nota constando das atividades. Se você olhar pelo aluno online, ele aparece certo. Mas Não, por é no aluno sistema ele online aparece que eu olhei. errado. Ah, no meu, no aluno online tá certo, mas no Não tá estúdio aparecendo a minha nota de atividade. Não tem nada lá. Eu vou Ô, dar prof, uma me o mandou. meu também. O meu tá aparecendo só uma nota, eu acho que não tá aparecendo da cadeira, do trabalho da cadeira. Tá. Teve alguém que enviou o trabalho da cadeira sem ser pelo formulário? Ixi, eu não lembro por onde eu enviei. Uma olhadinha Malu, no meu e-mail, você porque lembra, Malu, como que a gente enviou? Não, eu ia até falar para a professora que eu tive dificuldade com várias matérias, porque o meu Class ele não funcionava. Tipo, eu tinha acesso acho que a 2 matérias, alguma coisa assim. E aí, até de paisagismo, a professora teve que olhar meus trabalhos separados porque eu não tinha acesso. Daí, Uhum. não sei, mandei Então um vocês e-mail. mandaram por e-mail, será? Aham. Então Mandei deixa um eu dar e-mail uma para olhadinha. você falando sobre isso. Então pode ser por isso. E E você aí tá com a eu não nota, Malu, da atividade lá ou você tá sem nada também? Amiga, não olhei. Ô, Zé. tá mais tranquila. Não, eu falei, eu sei que tá errado, vamos dar um e-mail para a professora. Eu vou. Então deve ser por isso, porque eu fui corrigindo ali no formulário e daí pode ser que vocês tenham ficado sem nota. Por causa disso, mas eu vou olhar lá no e-mail, tá bom? Beleza, obrigada. E eu, prof, eu te mandei e-mail ontem, mas porque, tipo, a Bárbara, minha dupla, ela ficou com nota, eu não. Não sei. Tá, vou olhar lá. Obrigada. Pode ser. Bom, depois eu dou uma olhadinha. É porque até eu reparei, depois que eu já tinha lançado, que algumas pessoas tinham colocado só o próprio nome no formulário e não colocou o da dupla, sabe? Daí, tipo, só pôs o nome no trabalho. E daí, o que, que eu faço? Eu lanço no formulário, daí o formulário gera uma tabela para mim. E aí, na tabela, às vezes não aparecia o nome da dupla, sabe? Daí, quem tá com algum problema assim, me manda no e-mail. Quem já mandou, só aguarda, que depois, mais à tarde, eu vou fazer uma revisão desses pontos, tá? Pronto, então é para mandar de novo o trabalho da cadeira? Não, quem já mandou, depois eu olho, tá? Tá. Mas só se alguém tá com algum problema e ainda não me avisou, daí me manda o e-mail, tá? E outra coisa, gente, quando a gente. Eu sei que no caso aqui, né, que a Malu falou que teve um problema com o Classroom e tal, mas tentem sempre seguir as instruções, sabe, que a gente pede. Então, por exemplo, eu peço lá, da dupla envia, né, põe o nome da dupla, né, tá escrito lá, nome da dupla, né, daí às vezes até, não só vocês, mas de um modo geral, assim, né, eu pegava, abria o primeiro trabalho, ia corrigir. O das cadeiras até eu já estava bem familiarizada, não acontecia isso. Mas às vezes era um outro tipo de trabalho, e aí eu abria o de um, aí eu ia abrir o do outro, falava, nossa, copiou, né? Plágio. Daí eu ia ver, a dupla tinha mandado 2 vezes, né? Então, gente, não tem por que vocês mandarem 2 vezes, eu vou corrigir uma vez só. Então, sempre que tiver lá as instruções, né? Tentem seguir certinho. Então, põe o nome dos dois já no formulário, tava lá, nome da dupla. Porque senão, depois, todo um retrabalho, né? Para eu olhar tudo de novo. Então,
sempre atentem-se às instruções. Mas quem está com algum probleminha, me manda esse e-mail, então, que eu vou depois, mais tarde, repassar todas essas notinhas, tá? E agora, então, vamos para a nossa matéria desse bimestre. Pessoal, então, hoje a gente não vai entrar ainda no conteúdo em si, mas a gente vai falar um pouquinho do conteúdo em geral, e a gente já vai dar assim, um start no trabalhinho também desse bimestre. Já vou explicar como que é o trabalho, todos os passos que vocês vão ter que fazer, e aí então já vai ficar organizadinho pro bimestre todo, tá? Então já vão ter todos os passos, as entregas que vocês vão fazer durante o bimestre. Então aqui tem, né, um resuminho do nosso bimestre, então vou falar um pouquinho sobre esse conteúdo. Então na sexta passada tivemos, né, um recesso, e hoje então, né, a apresentação dos resultados do bimestre anterior e do conteúdo do próximo bimestre. Então, é claro, né, nosso conteúdo segue sendo ergonomia, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar isso em uma habitação, né? Então, acho que a gente conseguindo entender, né, essa questão da ergonomia dentro do projeto, a gente consegue aplicar isso em qualquer outra edificação. Dentro, né, de um projeto de uma habitação, a gente vai conseguir aplicar isso no projeto de qualquer outra edificação. Então, a gente vai dividir a habitação em 3 grandes espaços, né, que seriam os setores, né, da edificação. Então, a gente tem lá o setor social, o setor privativo, ou setor íntimo, e o espaço de trabalho, ou espaços, né, de atividade. Ou espaço de serviço também, né? Podemos chamar dessas formas. Então, geralmente, a gente aglomera, né, esses espaços dentro da edificação. Então, nos espaços sociais, a gente tem lá as salas, né? Sala de estar, sala de TV, né? Que geralmente hoje a gente usa elas mais integradas, né? Sem separação. Uma sala de jantar, até mesmo uma área gourmet, né? Algo assim. Então, esses são os espaços em que as pessoas vão receber as visitas, né? Onde as pessoas da casa vão se reunir também, espaços, né, de uso comum. E aí a gente vai dar uma estudada, né, nesses espaços, quais são as necessidades que nós temos neles, né? Então, em uma sala, quais são as necessidades que a gente tem? Né? A gente vai ter que ter sofá, a gente vai ter que ter TV, se for o caso, algum móvel, às vezes, né, nessa sala. A sala de jantar, ela vai ter a mesa com as cadeiras, pode ter um aparador. Então, daí a gente vai, né, pode ter lá, não sei, uma sala de jogos, né? A gente tem, né, diversos ambientes aí, que são ambientes de reunião. E nesses ambientes, além dos móveis, né, que é importante a gente saber a dimensão desses móveis, é importante que a gente também saiba qual é o espaço necessário para realizar aquela atividade. Então, um exemplo, né, na sala lá de TV, eu preciso analisar a distância entre o sofá e a TV, para ter um conforto para a pessoa que vai assistir. E aí eu também tenho uma relação com o tamanho da TV. Quanto maior for a TV, maior precisa ser a sala. E aí, né, até porque se a gente compra uma TV muito grande em uma salinha muito pequena, a gente vai assistir, né, lá para trás, assim, e a gente às vezes vai ter que, para ler a legenda, a gente vai ter que mexer a cabeça. Então, a gente tem essa relação entre o tamanho da TV e essa distância. Né? Se a gente tem lá o sofá, a gente precisa de um espaço de circulação em frente a ele. É bom a gente pensar que as pessoas no sofá, elas podem ficar mais relaxadas e esticar as pernas para frente. Né? Se esse sofá ele
né, tem axés para puxar, também vai ocupar um certo espaço. Se eu vou ter mesinha de centro, né, tudo isso tem que ser pensado. Na mesa de jantar, a gente sempre tem que considerar o espaço de circulação ao redor da mesa, né? Então, eu tenho que considerar que eu tenho uma pessoa sentada e que por algum lado tem que passar outras pessoas, né? Igual, pode ter um lado da mesa onde eu projete ali só para que a pessoa consiga sentar e sair da mesa. Mas num outro, né, eu tenho que ter o espaço de circulação. E daí que espaço isso ocupa, né? Uma pessoa sentada e mais o espaço de uma pessoa passando por trás dela, né? E o espaço para a cadeira ir para trás, para alguém sair da mesa. Então eu tenho que ir analisando ponto a ponto. E isso é algo, gente, importante de ser feito nos nossos projetos, né? Então eu vou dimensionar um ambiente, eu não vou tirar essa medida do nada, né, lá da minha cabeça. Eu vou pensar nos móveis que eu vou ter ali e nesses espaços de circulação em torno dos móveis. Aí a gente tem também os espaços privativos, né? Aqui vão entrar todos os dormitórios, né? Os banheiros, closet, posso até ter às vezes uma salinha íntima também, que eu posso considerar no espaço privativo. Então, esses espaços, a gente também vai analisar lá. Tamanho de cama, né? Se a pessoa ela fala para você, né, na hora de fazer o projeto, eu vou comprar uma cama king. Eu tenho que fazer um quarto que caiba uma cama king, que não é qualquer quarto, né? E eu vou ter que dimensionar para isso. Quais os espaços que eu preciso ter ao redor da cama, né? Vou ter criado, vou ter guarda-roupa no quarto ou não? Como que é esse guarda-roupa? Ele é de porta de correr? Ele é de porta de abrir? Né? É mais difícil a gente ver hoje o guarda-roupa de porta de abrir. Mas se for, né, precisa de um espaço para abrir. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, eu tinha um guarda-roupa que era de porta de abrir, né? Eu morava num apartamento lá em Maringá, né? Que eram uns quartinhos pequenos. E aí, para eu abrir a porta do meu guarda-roupa, eu tinha que sentar na minha cama, né? Então, eu sentava na cama, abria a porta, daí eu levantava. Era bem apertadinho. Dava para mexer no guarda-roupa sentado, assim, na cama. E então a gente tem sempre que pensar quando tem portas, né? Que espaço essas portas vão ocupar. No banheiro também, o espaço do box, o espaço em frente à cuba, o espaço no vaso sanitário. Então, todos os espaços a gente vai analisar ponto a ponto e ver quais são as necessidades. E por último, o espaço de trabalho, que eu acho que é um dos que realmente a gente tem que dar ainda uma atenção maior, que são os espaços de cozinha e de lavanderia, que precisam ser muito funcionais. Então, aqui, a gente tem que prestar muita atenção na maneira como a gente coloca os móveis, como a gente vai projetar, né, cada partezinha, onde a gente vai pôr o fogão, onde a gente vai pôr a pia, onde a gente vai pôr a geladeira, porque isso é algo que organiza a atividade, né? Nós vimos no bimestre passado lá que o Le Corbusier, ele estudava, né? Essa questão da habitação e da cozinha, para diminuir a circulação das pessoas. Então, a gente tem diversos formatos de cozinha, mas sempre nessa organização, né? Ou a pia no meio, ou o fogão no meio, nunca a geladeira no meio, né? Imagina, o fogão de um lado, a pia do outro, a geladeira no meio, que bagunça, né? Então, esse espaço ele precisa ser organizado. A altura dos armários, né? Para que fique confortável também. Na lavanderia, né? Talvez a gente não dê tanta importância para esse espaço, mas até quando a gente vê, às vezes, uma lavanderia planejadinha, assim, você fala, meu Deus, que coisinha mais linda, né? Porque é muito difícil a pessoa dar essa importância, né? Então, tem lavanderias que elas têm lá a área de passar roupa, daí tem lá um lugar para pendurar a roupa passada, ou até mesmo, né, para a roupa já secar no cabide. Então, dá para organizar bem todos os espaços. Então, nós vamos estudar todos eles, tá? Então, daí na semana que vem a gente começa
pelos espaços sociais. E a gente vai falar também um pouquinho da habitação de um modo geral, e principalmente também, pessoal, que vocês, né, projetaram no bimestre passado, a habitação social, que é um problema seríssimo que a gente tem, que muitas vezes não é dada importância suficiente para a questão do layout, para a questão de ergonomia, para o tipo de móveis que essas pessoas vão ter. Então, eu vou lá e faço o projeto, né, de uma sala lá da habitação social, e daí eu coloco um sofazinho todo moderno, todo slim, né? E aí, a hora que a pessoa vai comprar o sofá dela, ela vai lá na Casas Bahia e vai comprar aquele 3 e 2 lugares gordão, e aí não vai caber naquela salinha que eu projetei, né? E aí a gente vai ver várias fotos que fica, né, um sofá tampando o outro. Então a gente tem que pensar no mobiliário, né? Que é algo que a gente também vê nos estudos do Le Corbusier, né, do Niemeyer, que muitas vezes o mobiliário não condiz com o projeto, né? E que a gente precisaria ter uma melhora, né, nos dois lados. E então a gente tem grandes problemáticas de habitação, principalmente na habitação social. E a habitação social, muitas vezes, moram muito mais pessoas do que o esperado naquela casa, naquele apartamento, e aí aquilo vira, assim, né, algo inabitável realmente. Né? Situações em que as pessoas colocam o guarda-roupa em frente à janela, né? E aí não tem iluminação e ventilação, porque era o único lugar que ela conseguiu pôr o guarda-roupa. Então são situações até bem tristes, assim, que a gente precisa evitar que aconteçam, né, como arquiteto e urbanista. Eu sempre digo para os alunos, né? Eu estava até conversando ontem com um orientado meu, e daí ele está fazendo um projeto lá que ele tem que fazer um modelinho de uma casinha. E daí tinha uma situação lá na casa que a pessoa meio que, tipo, para ela ir no banheiro, ela atravessava uma área assim comum, sabe, para chegar no quarto. Daí eu falei para ele: você ia querer morar nessa casa? Você ia querer ter que sair do banheiro e passar por aqui para chegar no seu quarto? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Será que a gente ia querer morar naquela casa? Né? Por mais simples que ela seja, ela tem que ser organizada, né? Tem que ser bem pensadinha. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade, que é algo que a gente não é obrigado a aplicar na habitação, mas que é importante que a gente tenha esse olhar também, né, do que eu precisaria me importar para fazer uma habitação acessível, né? Porque muitas vezes a gente, né, faz tudo lá nos tamanhos mínimos, que vocês vão ver que na ergonomia a gente tem lá as dimensões mínimas, né? Aí a gente tem a dimensão recomendada e a gente tem a dimensão que seria assim para um idoso utilizar o espaço. Então a gente sempre acaba usando ali o mínimo, né? E se a gente precisar fazer uma edificação acessível, né? Uma habitação acessível, a gente vai bater cabeça, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha nos parâmetros da NBR 9050 que se aplicam à habitação, tá? Para vocês começarem a enxergar, né, também esses pontos. E aí, a gente vai ter 3 aulas de assessoria, né, de orientação desse trabalho para vocês irem tirando as dúvidas. E aí, na última semana lá de novembro, é nossa semana de provas. Então, vamos falar um pouquinho desse trabalho que vocês vão fazer nesse bimestre. Então, a gente vai abordar aqui o mobiliário como a nossa peça-chave para determinar as áreas de uma habitação, para que aquele espaço ele tenha funcionalidade, ele seja habitável, né? Quando a gente está projetando. Então, vocês vão, na verdade, pegar uma planta já existente, já pronta, para vocês analisarem a relação dos mobiliários daquela planta com os espaços que foram projetados, utilizando os conceitos que nós vamos ver durante as aulas teóricas. E aí vocês vão identificar nesses projetos o que tem de errado, o
que precisa mudar, né? O que precisa fazer para aquele projeto funcionar melhor. Então, o primeiro passo para isso vai ser vocês selecionarem uma habitação para fazer o desenvolvimento do trabalho, que tem que ser uma habitação de até 70 metros quadrados. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, tá? Mas assim, gente, tem que ser algo de preferência, assim, uma imagem que vocês peguem no Google, tipo, venda de apartamento. Tem lá uma plantinha. Pega aquela plantinha, a imagem mesmo, a única coisa é que ela precisa ter as cotas internas. Então tem que aparecer lá. O quarto tem 3,5 por 2,5, a cozinha tem 1,20 por 3, então tem que ter as cotinhas internas, tá? Então, vocês podem escolher qualquer planta que tenha até 70 metros quadrados e que tenha alguns ambientes que eu já vou falar aqui para vocês. Prof. Oi. Bimestre passado, a gente fez a AEP e era da nossa casa, né? A gente fez uma avaliação pós-ocupação. Uhum. Aí o meu grupo fez do meu apartamento e ele é um apartamento que se encaixa na metragem. Eu posso fazer do meu próprio apartamento? Pode sim. Beleza. A única coisa é que, assim, uma coisa que eu queria que vocês analisassem, teve alguns outros anos que eu fiz essa atividade, alguns alunos fizeram com seus próprios apartamentos. Mas uma coisa que eu queria que vocês analisassem, que daí vocês veem se vocês vão conseguir analisar isso, é que, assim, a pessoa projetou com aquela intenção, né? Mas se aquela intenção dela deu certo, porque vocês vão ver que, por exemplo, quando eu pego uma planta de venda de apartamento, aí eu vou lá, vou redesenhar um quarto, por exemplo, e aí a hora que eu vou pôr a cama, eu vou perceber o quê? Que aquela cama da plantinha lá que o arquiteto fez, ele deu uma diminuidinha na cama, sabe? Para parecer que tem mais espaço. E o guarda-roupa também, colocou um guarda-roupinha lá bem menor do que os guarda-roupas que a gente encontra, sofá, mesas, né? Então tem que ser feita também essa análise, né? Mas se você achar que tem problemáticas, porque eu preciso que tenha problemáticas no apartamento que precisam ser resolvidas. Aí, se tiver problemáticas, podem usar o apartamento de vocês, tá? Então, essa casa ou esse apartamento, ele precisa ter, né, sala de estar, uma sala de jantar, ou pode ser um espaço que tenha uma mesa, tá? Uma mesa com cadeiras. Dormitório, banheiro e cozinha. Então, precisa ter todos esses espaços para que a gente faça análise de todos os ambientes necessários. Então, ai, gente, ficou errada aqui essa data. Deixa eu só... que eu arrumei aqui. Aqui tá certo. Deixa eu só ver aqui. Opa, foi para... Dia 13 de setembro... Dia 13 de novembro. Aqui é dia 6 de novembro. Então, gente, na semana que vem, vai acontecer assim, as atividades desse bimestre. Na semana que vem, eu vou abrir a atividade. Só que essa atividade vai ficar aberta por uma semana, tá? Porque na semana que vem, no finalzinho da aula, se vocês tiverem alguma dúvida quanto à escolha do apartamento, vocês podem me perguntar. Aí eu vou deixar durante a semana a atividade aberta para vocês me mandarem a habitação que vocês escolheram, tá? E aí depois eu vou abrir uma atividade no dia 6, que é para fazer o levantamento. Na verdade, aqui ficou meio estranho, né? Mas é o levantamento da habitação, que tem que ter esses 5 ambientes. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão
redesenhar o apartamento. Então, eu peguei a imagem lá no Google de um apartamento, eu vou para o CAD, vou desenhar os ambientes do tamanho que está lá, né, escrito, e aí eu vou colocar os móveis. Então, vou colocar as camas, o guarda-roupa, o sofá, e aí eu vou ver se realmente está condizendo com o projeto, né, para a gente poder fazer uma análise ergonômica, tá? Então, vocês vão fazer esse levantamento a partir desse desenho, né, a partir dessa imagem que vocês encontraram na internet. Vão redesenhar. Isso vocês vão me enviar, vou abrir a atividade no dia 6 de novembro, para vocês me enviarem esse arquivo, né, da planta redesenhada, mas com o layout certinho, igual o layout que foi feito pelo autor do projeto. Aí, depois que vocês redesenharem, aí a gente vai começar as análises, tá? A primeira análise é uma análise ergonômica. A gente vai analisar cada espacinho que ficou entre os móveis dessa casa. Então, por exemplo, espaço entre guarda-roupa e cama. A gente vai aprender aqui durante a aula qual que é o espaço que a gente precisa deixar entre o guarda-roupa e a cama. E aí vocês vão analisar, o espaço entre o guarda-roupa e a cama está adequado? Não está adequado? Aí a gente vai pintar ali, fazer uma legenda, né? E pintar, espaço adequado, espaço não adequado. Aí a gente vai fazer isso na casa toda. Todos os espacinhos de circulação, nós vamos analisar se eles estão corretos ergonomicamente ou não. Aí, essa atividade abre no dia 13 e fica uma semana aberta. E daí, no dia 13, vocês vão tirar as dúvidas sobre essa atividade. Aí, depois, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez da análise ergonômica para a análise de acessibilidade. A gente vai olhar cada espacinho da casa e ver se algum desses espacinhos são acessíveis, se eles têm as medidas relacionadas à norma NBR 9050 de 2020. Aí, no dia 20, a gente tira as dúvidas dessa análise e faz, daí vai ficar aberta uma atividade para mandar essa planta. E, por último, são as soluções de melhoria. Desse apartamento ou dessa casa toda, vocês vão escolher 3 ambientes para fazer a adequação do layout. Um desses ambientes, ele vai ter que ficar adequado para acessibilidade. Então, eu já indico que seja o primeiro que vocês vão escolher, porque tem alguns que é impossível, né, a gente adequar. Por exemplo, o banheiro. É impossível adequar para acessibilidade. Alguns quartos que são muito pequenininhos, também fica impossível de adequar. Então, vocês vão escolher um dos ambientes da casa para torná-lo acessível. E aí, vocês vão escolher mais 2 ambientes da casa, onde vocês vão fazer uma mudança de layout para que eles se tornem ergonômicos, tá? Então, a alteração, a melhoria, ela vai acontecer em apenas 3 ambientes desse apartamento. E aí, a gente vai ter essa última orientação no dia 27, que daí vou abrir atividade para vocês entregarem essa última parte. Não tem problema se vocês quiserem ir adiantando, tá? Eu fiz essa organização, que daí fica um pouquinho para fazer cada semana, mas se vocês quiserem ir fazendo antes, tá? Não tem problema. As atividades vão ficar lá disponíveis depois para vocês postarem. Perguntas? Vamos lá. A única coisa que a gente pode mexer no layout. Só no layout. Tá. Aqui também, deixa eu mostrar aqui as notinhas. Então, as 3 primeiras etapas valem 0,5, né? Redesenhar o apartamento, fazer análise ergonômica e análise de acessibilidade. E daí as soluções de melhoria é a parte que vale 1 ponto, tá? Então, assim, para a semana que vem, da atividade que vai abrir, é só a gente postar a planta layout do apartamento que a gente escolheu. Isso, só escolher uma plantinha para vocês fazerem o trabalho. Tá. Tá bom? Eu vou
postar isso daqui para vocês também, para vocês terem as datas certinho, tá? Bom, gente, então por hoje é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, comecem já a pesquisar a planta de vocês, daí para vocês né, se ficarem, às vezes vocês podem ficar em dúvida entre duas plantas, daí no final dessas aulas teóricas, eu sempre vou deixar um tempinho se vocês quiserem perguntar alguma coisa do trabalho que vocês já estejam fazendo, tá? E aí na semana que vem, se alguém quiser me mostrar, né? Essa tá boa, ou eu escolho essa ou essa, daí vocês vão ter um tempinho no final da aula, tá? Tranquilo? Deixa eu ver aqui a perguntinha da Isabel. Tá, eu estou tentando me organizar, gente, sobre isso daí. Eu tenho que terminar de postar algumas notas, depois eu vou postar os slides e as aulas no YouTube, tá? Beleza? Pessoal, então, bom fim de semana aí para vocês. Pode perguntar, Lorena. O trabalho é em dupla, eu esqueci de falar, né? É em dupla, tá escrito ali no slidezinho, eu esqueci de falar. Beleza? Então, bom fim de semana e até segunda. Tchau, bom final de Obrigado pela oportunidade. Tchau, bom final de semana.